Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês estão hoje? Acredito que com muito frio, não é verdade? Amados, hoje nós vamos falar do capítulo 10, nesta série de mensagens expositivas no livro de Gênesis. Na verdade, nós vamos falar o capítulo 10 inteiro, do versículo 1 ao versículo 32. É um assunto que fala de genealogias, e genealogias não são os assuntos muito confortáveis e não são atrativos, não é verdade? Mas tem mensagens importantes dentro destas genealogias. Mas antes de nós tratarmos desse assunto, vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito atue iluminando as nossas mentes, nos levando à compreensão e aplicação delas em nossas vidas. É o que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então nós vamos tratar do capítulo 10 e os versículos de 1 a 32, e nós vamos ler esse texto conforme o momento que nós vamos desenvolver cada um dos pontos que aqui eu tenho a destacar. Mas quando vamos iniciar falando desse capítulo, é importante que nós façamos uma pergunta. O que aconteceu após o dilúvio? Até então nós vimos que Deus fez uma aliança com Noé, um acordo com Noé. A humanidade jamais seria destruída com água, o acordo e aliança, e esse sinal através do arco-íris. Nós também vimos que Deus, por intermédio de Noé, pronunciou bênçãos e maldição aos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. E hoje vamos ver no capítulo 10 que depois do dilúvio, Deus repovoou a terra através dos filhos de Noé, Cã, Jafé e Sem. Olha, já estou mudando, né? Mas se formos seguir a ordem, Jafé, Cã e Sem. A terra começou a ser repovoada por estes filhos de Noé. E, como eu falei, não é um texto muito confortável de pregar, que as genealogias não nos atraem, mas as genealogias elas são importantes porque elas têm lições importantes para as nossas vidas. Nós podemos ver e aprender a respeito das genealogias, porque nelas nós podemos ver as origens das nações. E o mais importante e mais específico da nação a qual Deus enviou o Messias para a salvação da humanidade. E esse texto, ele é dividido em 3 partes. E cada parte tem uma divisão marcada por um intervalo. Moisés utilizou-se desse recurso literário quando ele formou este quadro, esta lista das nações, partindo dos filhos de Noé. E esses intervalos podem ser vistos nos versículos 5, 20 e 31. São intervalos que o autor usa para passar de um descendente para o outro. Conforme o próprio texto nos apresenta, as divisões são as seguintes. E são por essas divisões que eu vou desenvolver os pontos dessa mensagem, que nós podemos identificá-las da seguinte maneira. A primeira parte é referente à descendência de Jafé, dos versículos 1 ao versículo 5. A segunda parte referente à descendência de Cã, dos versos 6 até o verso 20.
E a terceira parte é referente à descendência de Sem, que vai do versículo 21 até o versículo 32. O capítulo 10, então, nos dá um panorama do que aconteceu depois do dilúvio. Mas antes de tratarmos dessas divisões, vamos falar de algumas lições preliminares provenientes dessa lista que nós vamos ver, que são importantes. E nós vamos usar essas verdades preliminares com uma forma de introdução, introduzindo o assunto que nós vamos tratar dessas 3 genealogias. E elas são importantes para o nosso conhecimento. A primeira verdade preliminar é a respeito do que aconteceu depois do dilúvio. Como nós vimos, os filhos de Noé multiplicaram e povoaram a terra. A partir daqui começa o processo de repovoamento da terra. O seu ancestral está aqui nessa lista. É o que os versículos 1 e 32 nos diz quanto ao repovoamento da terra aqui apresentada nesse texto. Versículo 1 diz: são estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Verso 32 diz: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. É uma forma, esses versículo 1 e o versículo 32, o início e o fim, é uma forma do autor enquadrar o texto. Aqui está uma prova que não somos descendentes de macacos, somos descendentes de Noé. O seu tataravô está aqui nessa lista, é certo. A segunda verdade preliminar é o mundo inteiro está debaixo da bênção de Deus. E esta bênção é a multiplicação do homem na terra. Em Gênesis 1, 28, vemos a bênção de Deus aos primeiros homens, Adão e Eva. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vemos a bênção a Noé e aos seus filhos após o dilúvio no capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E essa bênção surte efeito aqui no capítulo 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. É interessante que, independente da maldade das gerações, independente da maldade das descendências perversas, que nós vamos ver aqui em específico a descendência de Cã, independente disso, o Senhor sempre está abençoando. E esta bênção está através da multiplicação. Podemos ver aqui as gerações multiplicando. A terceira verdade preliminar é: Deus observa os homens, Deus vê os homens. Nos versículos 8 e 9 aparece um personagem em destaque. Na medida em que o autor vai alistando as nações, ele faz menção a Nimrod. Cuxê gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Deus observa Nimrod. Deus observava suas manobras. Em Nimrod encontramos uma lição importante.
O Deus que controla as grandes nações e o rumo dos povos espalhados pelo universo, é também o Deus que observa cada gesto meu e seu. E escuta cada palavra que eu digo e cada pensamento meu, porque tudo está diante dele. Como diz Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus me vê. Essa é a lição. A quarta verdade preliminar é que o nosso Deus controla as nações. Existe na lista uma distribuição geográfica e não está aqui aleatoriamente. Essa distribuição estava sob o controle absoluto de Deus. Depois de apresentar essas verdades preliminares muito importantes, começaremos falando da descendência de Jafé, o filho do meio de Noé. E por conta disso nós vamos iniciar falando a primeira parte a respeito da linhagem de Jafé, nos versículos 2 a 5. Conforme a nossa leitura que vamos fazer desses versículos, mais aqui à frente, percebam que na apresentação desta lista há uma alteração na ordem dos nomes dos filhos de Noé, que temos visto até aqui. Essa alteração tem como objetivo dar uma ênfase maior em Cã, pois ele ocupa um espaço maior na história bíblica e com o povo de Israel, do que a linhagem de Jafé, que pouco se fala dela. E sobre Sem, é importante porque esta é a linhagem de Israel. E um outro objetivo aqui é mostrar uma mensagem teológica. Qual é? O fato de Deus preservar uma linhagem santa, isso não evita a proliferação da maldade. O pecado não parou, a maldade não acabou, só acaba com uma ação divina, com uma ação radical de Deus. Amados, mesmo no caos que estamos vivendo hoje, o caos que estamos vivendo hoje em dia, o Senhor continua buscando e salvando pessoas. A graça de Deus continua. Mas uma verdade é certa. Mesmo Deus separando uma linhagem santa, o pecado não parou, a maldade não parou. Mas a graça de Deus também não parou, ela continua. Louvado seja Deus por isso. Falando da linhagem de Jafé, o que Moisés pode nos ensinar a respeito dessa linhagem? Assim nos diz: são estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Tocarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Esta é mais uma seção toledote. Está lembrado desta palavra? Aqui dá início às gerações. A geração de Jafé. Quando falamos da linhagem de Jafé, a informação que temos é o que Isaías nos diz, lá em Isaías 66, 18 e 20, que nos diz: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas, um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude.
que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vaso puro à casa do Senhor. Somente aqui, cumpriria a oração que Noé fez lá no capítulo 9. A oração de Noé feita a Jafé. Somente aqui cumpriria as bênçãos de Noé a Jafé. Isso ainda não aconteceu, como eu falei na semana passada. É interessante porque nada se fala ou tem conhecimento, ou melhor, informações da família de Jafé, desses acontecimentos, a não ser aqui do profeta. Todos os nomes dos filhos de Jafé, as nações pós-dilúvio, se espalharam e se tornaram povos e nações. Todos esses povos se espalharam e hoje fazem parte dos povos que fazem parte da Europa, na Europa Oriental, da Ásia Ocidental, da Ásia Menor, a Rússia, Turquia, Romênia, Irã, Grécia, Espanha. Esse é o entendimento que temos quando vimos o versículo 5, que diz: esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Ilhas das nações não é uma porção de terra rodeada por águas, por muitas águas, por todos os lados, mas são nações. O sentido e o significado dessa palavra são nações banhadas pelo mar. A pergunta é: o que Deus preparou para esses povos? Por que eles existem? Qual o papel desses povos no plano de Deus? O que sabemos é que Deus tem um plano para eles no futuro. Hoje, não temos informações deles e nem o que Deus tem preparado para eles. É simplesmente assim. Então, o que esse texto nos ensina? Na verdade, é um mistério. Mas existem duas passagens bíblicas que falam desses povos aqui. E eles podem nos dizer algo sobre eles, sobre os jafetitas. Algo intrigante que essas passagens nos mostram. Vejam o que Deus tem reservado para essas nações. Ezequiel 38 e 39, esses dois capítulos falam de uma profecia que nunca aconteceu, de uma batalha que nunca aconteceu. Gog invadirá Israel. Nunca aconteceu. Mas o profeta faz um predito a respeito disso. Veio a mim, Ezequiel 38, 1 e 3. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Ezequiel 38, verso 14 e 16. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército.
e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. O texto fala sobre um tempo de paz na Palestina, em Israel, algo que não aconteceu. Então, os exércitos de Gog aparecerão. Agora veja o que diz Ezequiel 39, verso de 1 a 7. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Deus intercederá e castigará Gog, e matará todos. Será uma grande mortandade. Quando vai ser isto? Em que momento da história isso vai acontecer? No futuro. O momento terrível da descendência de Jafé. A explicação que temos que isto vai acontecer no futuro está em Apocalipse 20, de 1 a 10. Aqui está o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, quando nos diz que então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O capítulo 19 de Apocalipse, de 11 a 21, diz que Cristo vai voltar. E o capítulo 20, o propósito da sua volta. Jesus virá reinar e estabelecer o seu reino.
a escatologia bíblica aqui apresentada. O seu reino será de paz. Por 1000 anos, Jesus reinará num período em que não haverá armas, tanques de guerra, um período onde haverá paz. Que lição tiramos aqui? Comumente escutamos que um ambiente mau gera pessoas más, como também um ambiente bom gera pessoas boas. Não é verdade? Quando olhamos para esse texto, quando olhamos para o futuro, onde aqui nós estamos vendo horrível, as atitudes horríveis do povo dos jafetitas no futuro, que se posicionarão contra Israel, e o Senhor agirá e guerreará contra eles e destruirá cada uma deles, destruirá todos esses povos. Nós podemos ver que mesmo nesse período do milênio, nós podemos ver pessoas se rebelando contra Deus, em um ambiente bom, em um ambiente de paz. E aí a gente pergunta, como pode? Se um ambiente gera pessoas, como é que aqui nós podemos explicar? No milênio, um ambiente de paz terá corações maus, haverá guerra. Então podemos chegar à conclusão que o problema não é o ambiente em que as pessoas vivem. O grande problema é o coração das pessoas. Elas são más, porque o coração delas é mau. Por 1000 anos, as pessoas estavam debaixo do governo de Cristo, de paz. Mas quando Satanás é solto, elas se voltam contra Deus. Basta uma oportunidade, basta uma Covid-19 para que os corações se revelem. Ouvimos que o que pode mudar o coração das pessoas é uma boa educação, é o estudo, é o ambiente, é o esporte. Esporte muda a vida das pessoas, a música e outras coisas mais. Mas irmãos, não é a educação, não é o estudo, não é o ambiente, não é o esporte, não é a música que muda o coração das pessoas, mas sim a fé transformadora, a fé salvadora em Jesus Cristo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o que diz 1 João 5,4. Não é o ambiente que corrompe, não é o ambiente que transforma. Você jovem, que entra na universidade e tem uma fé verdadeira, você vence o mundo. Você crente, jovem ou adulto, que trabalha no ambiente pesado e tem uma fé verdadeira, você vence o mundo. Se você é um crente, você vence o mundo. Você não será seduzido por Satanás. Ele não te dominará, porque você tem Jesus. Amém, irmãos? A segunda parte desse texto, que eu pretendo tratar, da genealogia de Noé, é a respeito da linhagem de Cã, verso de 6 a 20, que nos diz: os filhos de Cã são Cuxê, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxê, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxê gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Naftuim, a Patrusim
e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e os jebuseus, aos amorreus, aos girgaseus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos zemareus e aos amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Percebam que genealogia não é atraente, né? A língua pesa, é difícil. Lembramos-nos de Cã, na cena da embriaguez de Noé, seu pai, não é verdade? O filho que desonrou seu pai, expondo-o à vergonha. Quando olhamos para os descendentes de Cã, o filho mais novo de Noé, percebemos que estes vieram para imitar o seu ancestral. Vemos nessa geração uma influência bem forte dos pais nos filhos, a chamada influência parental. E com isso percebemos que os filhos tendem a imitar os seus pais, uma reprodução piorada. É claro que não é uma regra fixa, mas é um alerta. Temos aqui a descendência de Cã e vemos vários povos, lugares, cidades e regiões. Vemos aqui os aspectos regionais da descendência de Cã. Podemos observar um papel terrível dessa geração na humanidade, principalmente para com Israel. Todos os nomes dos filhos de Cã, as nações pós-dilúvio, se espalharam e se tornaram povos e nações. Todos esses povos se espalharam e hoje fazem parte dos povos que fazem parte do continente africano. Egito, o Iêmen, Etiópia, na Arábia Saudita, o Iraque, o Golfo Pérsico e etc. O que nos ensina essa genealogia? O que o Senhor quer nos ensinar acerca dessa genealogia? Acredito que Moisés quer incutir na mente dos primeiros leitores de Gênesis noções acerca dos seus inimigos, e até inimigos que eles nem imaginavam. Quando olhamos para o texto de Tiago 4,4, ali vemos que Deus, através de Tiago, nos diz e nos chama uma atenção quanto a esse alerta que nós precisamos ter. Infiéis não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O povo de Deus tem o mundo como seu inimigo, e precisamos lembrar disso. Precisamos ficar conscientes que sempre teremos inimigos, e precisaremos ser cuidadosos. Podemos ser levados para lugares perigosos. A Bíblia nos ensina que os incrédulos são aqueles em que Satanás atua, influencia, os tem como intermediário. Cuidado com aqueles que são bonzinhos com você, se dizem ser seus amigos, e que você em determinado momento até acha que não tem ninguém na igreja como ele, com a bondade dele, e com a atitude igual a dele. Cuidado, ele não é seu amigo. Ele, quando rejeita Jesus, se torna seu inimigo. Não sejamos ingênuos, sejamos atentos, alertas, sabendo que temos inimigos e estamos no território deles. E eu estou falando isso para você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, não como uma ofensa, mas como um alerta. Enquanto você rejeitar, seguir o Senhor Jesus Cristo, você é inimigo de Deus.
É duro, mas é a verdade. E você pode mudar essa situação, crendo no Senhor Jesus, confessando a Ele os seus pecados e convidando Ele para ser o Senhor da sua vida. Eu acredito que era isso que Moisés desejava falar, alertar o povo de Israel acerca a respeito de Cã e sua descendência. Acredito que seja isso. A terceira parte que o texto nos apresenta da genealogia de Noé é a respeito da linhagem de Sem. Essa sessão vai falar da linhagem de Sem, a linhagem escolhida por Deus para abençoar e salvar a humanidade a partir de Sem. Essa sessão foca na genealogia que vai culminar no Messias. Mas notem uma coisa interessante. Essa genealogia nos apresenta uma lista focada em Éber, um ancestral israelita. E vai falar dos seus dois filhos, Peleg e Joquitã. Mas, nesta genealogia do capítulo 10, vai focar na linhagem de Joquitã e não na linhagem de Peleg. Peleg, que é o ancestral de Abraão, dos patriarcas, de Moisés, até chegar no Messias. Essa linhagem de Peleg que foca no Messias, vocês podem ver, está lá no capítulo 11, a partir do versículo 16. A linhagem do capítulo 10, a linhagem de Joquitã, não dá ênfase à linhagem do Messias, e sim a linhagem semita. Essa informação é importante porque para a gente entender o porquê de duas genealogias de Sem, uma aqui no capítulo 10 e outra lá no capítulo 11. Porque isso me chamou a atenção, por que isso? E essa informação é importante para a gente entender, não é verdade? Vamos então ver essa genealogia semita aqui no capítulo 10. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhes nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Ludê e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Selefe e a Hazar-Mavê, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Diglá, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joquitã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Olhando para o texto, quando Moisés inicia dizendo que Sem é o filho mais velho de Noé, eu acredito que o objetivo de Moisés é mostrar para Israel a primazia de Sem. Ele quis dizer que do primogênito de Nó é que vem o povo de Israel. Somos, da descendência do filho herdeiro, do filho da bênção, Sem. E a partir do versículo 22, ele começa a apresentar essa lista dos povos, do lugar aonde os descendentes de Sem se estabeleceram.
Todos esses povos se espalharam e as regiões onde eles se estabeleceram estão situadas no Golfo Pérsico, no Irã, na Síria, Iraque, Turquia. É claro que espalharam por todo o mundo, mas olhando para estes povos aqui, hoje identificamos essas regiões. Os filhos de Sem foram espalhados para essas regiões pelo mundo afora. Uma verdade muito importante que precisamos destacar aqui, irmãos, o Senhor é quem está movimentando toda essa gente. O texto progride mostrando essa realidade. Quem dá origem a tudo que existe no universo é o Senhor. Gênesis é o livro das origens. Quem dá origem às nações, quem dá limite aos locais que as nações ocuparam, quem controlou esses limites foi Deus, o Deus forte, o Deus criador, o Elohim. Quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Vemos Deus controlando os movimentos dos povos, os limites de tudo. Atos 17, 26, no Novo Testamento. De um só, Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus soberanamente governa tudo no universo. Estabeleceu fronteiras e os limites para a habitação das nações. Esses textos que eu acabei de ler nos mostram os bastidores de Gênesis 10. Amados, Deus não deu as costas à mercê do homem, ao acaso. Ele soberanamente governa tudo e todos. O nosso Deus é o Deus que interfere na história humana. Não é um Deus distante, não é meramente transcendente, é imanente. O Deus de longe e o Deus de perto, desde o início da criação até os nossos dias. Mesmo diante de um mundo de pernas para o ar, os homens se castrando e dizendo que são mulheres, casamentos homossexuais, crianças sendo abusadas, mulheres violentadas, o que tem muito tirando do que nada tem. Mesmo diante desse caos, o nosso Deus está dirigindo a história e um dia dará cabo de tudo isso. Ele porá ordem neste caos generalizado do mundo. E essa é a nossa esperança. Amém, amados? Essa é a nossa esperança, é o que nos conforta. O capítulo 10 nos apresenta um contraste entre o rei caçador e o rei pastor. O rei caçador na pessoa de Nimrod, da linhagem de Cã, um rei violento, orgulhoso, rebelde, que fundou a cidade de Nínive, uma cidade marcada por sua violência. Enquanto que na descendência de Sem nos apresenta o rei pastor. Nós sabemos, mesmo não sendo revelado aqui, sabemos aonde Moisés quer chegar ao nos revelar essa linhagem. O Espírito Santo quer fazer que cheguemos à visão de outro rei, não o caçador, não o violento, o assassino, mas o rei pastor, a figura do rei que cuida dos seus súditos, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas e não matá-las. Esse é o papel do mercenário. Hoje temos reis Nimrodes, reis injustos, que visam glória e benefícios próprios, são maus, gananciosos, líderes, governantes. Mas nós temos o rei, o bom pastor. Amados, essa linhagem quer nos ensinar que um dia haverá um rei que governará toda a terra, o rei pastor. Os profetas viram esse rei pastor através da revelação divina.
Ezequiel 34, 22 diz: eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Essa é uma referência do Messias, através do seu ancestral Davi. O Messias sendo representado por Davi. Nimrod estabeleceu um reino de injustiça e violência, mas o rei pastor reinará com cetro de ferro, com justiça. Amém, amados? O que aprendemos então nessa noite? Nós aprendemos a respeito da linhagem de Jafé, uma linhagem assumindo um papel terrível no futuro. A respeito da linhagem de Cã, uma linhagem com um papel terrível na humanidade. A respeito de Sem, a linhagem escolhida por Deus para abençoar e salvar a humanidade. O Senhor ainda não está reinando aqui, mas é possível adiantar o seu reinado em nossa vida, em nossos corações, de forma espiritual, dobrando o nosso joelho e confessando Jesus como Rei e Pastor de nossas vidas, obedecendo e colocando nossas vidas sob a direção dEle, tendo o Senhor Jesus como dono de nossas vidas. Um dia eu fiz essa confissão de fé, você pode fazer hoje. Ajoelhe-se e faça a oração de entrega de vida ao Senhor Pastor, confessando a Ele os seus pecados e recebendo dele a salvação. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por esta lista que o texto nos apresentou. Obrigado pelas lições maravilhosas que extraímos desse texto. Nos ajude na compreensão da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito nos ajude a sermos diferentes e que possamos ser servos melhores. Obrigado pela esperança que nós temos e que o Senhor voltará e reinará sobre as nações com cetro de ferro. Obrigado por essa esperança. E pedimos que cada pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo possa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e humildemente suplicar pelo perdão dos seus pecados, que o Senhor tome o controle das suas vidas e que abandone a sua religiosidade e tenha o Senhor Jesus como Senhor. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.